Olá! O Brasil chegou a setembro com 12 milhões de desempregados. Ainda no meio de uma crise econômica, o país se vê no desafio de reverter esse quadro. O governo deve propor uma reforma trabalhista como uma das medidas para recuperar postos de trabalho. Eu converso sobre esse tema com os deputados Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais, e Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia. Este é o Câmara Debate, um programa da Rádio Câmara e da TV Câmara. Deputados, bem-vindo ao Câmara Debate. Deputado Domingos Sávio, para começarmos, o senhor que é da base do governo, que medidas, que reforma trabalhista se pode esperar? Olha, primeiro nós temos que tratar esse assunto com toda a responsabilidade, eu diria com um espírito republicano que nos una para termos competência, para termos capacidade, eu digo nos una de maneira suprapartidária, para enfrentar um problema real. Nós temos 12 milhões de desempregados, é algo assustador, é muita gente sofrendo. Nós temos uma economia que vem já há alguns anos num processo recessivo, sem capacidade de crescimento, de abrir possibilidade de gerar empregos, de melhorar a vida dessas pessoas. E, ao mesmo tempo, temos talvez a justiça trabalhista com o maior volume de processos do mundo. Então, nós precisamos de mostrar, primeiro, compromisso com o país de querermos melhorar essa situação. Mas é possível, absolutamente possível fazer isso sem tirar os direitos essenciais dos trabalhadores. Isso é algo do qual eu, como deputado, não abro mão e o meu partido, o PSDB, não abre mão. E eu acredito que a gente tem convergência também, cumprimento o deputado Daniel, com os demais partidos. O que nós precisamos é de ter clareza de que questões essenciais, como os direitos, que eu diria cláusulas pétreas da CLT, férias, 13º, jornada de trabalho que não pode ser exagerada, direito ao descanso remunerado, as questões que são essenciais para a pessoa ter um trabalho digno, de uma maneira adequada, saudável, né? Isso precisa de ser preservado e é intocável. Agora, as coisas que não foram modernizadas, a CLT, que é consolidação das leis trabalhistas, é da primeira metade do século passado, mas as leis trabalhistas derivam lá da Revolução Industrial, portanto, de séculos atrás. Algumas coisas não foram mudadas e o mundo mudou. Você não pode continuar achando que as mesmas regras valem para tudo. Então tem coisas que precisam de ser modernizadas. Não é uma reforma do tipo, joga fora a CLT. Não. A consolidação das leis trabalhistas e os direitos dos trabalhadores têm que ser absolutamente preservados. Agora, você tem que adequar essa legislação a um mundo mais ágil, mais competitivo, para o bem do trabalhador. Eu vou, no decorrer do debate, citar exemplos claros que eu tenho a convicção que os colegas de qualquer partido, do PCdoB, do PT, devem concordar que está sendo ruim para o trabalhador, está sendo ruim para o desenvolvimento do país e que o projeto está aqui na casa há um tempão e a gente não consegue fazê-lo andar. E que, numa reforma mais completa, com uma comissão especial, talvez a gente aprove isso, que são alternativas para gerar mais emprego, preservando o direito dos trabalhadores, tornando a nossa economia mais competitiva, porque nós dependemos do resto do mundo. Se o nosso custo foi exageradamente alto, a gente não vende. Pelo contrário, vem o produto da China, vem o produto dos outros lugares e tira o emprego da gente. Né? Então, não é só a China, que é um país comunista, e que os direitos trabalhistas são mínimos, ou quase não existem. Nós temos economias competitivas, como a Austrália, a Nova Zelândia, que o custo, né, indireto do trabalhador é de menos de um dígito, em alguns casos 2, 3% sobre o salário dele. Agora, por outro lado, você não encontra ninguém ganhando menos do que $2.000. Eu encontrei o retireiro, né, o trabalhador que faz a ordenha do gado na fazenda, ganhando mais de $2.000. Isso equivale aqui hoje a mais de quase 7 mil reais. É algo impensável para o Brasil, mas o custo indireto dele é próximo de zero. Então aqui no Brasil você tem um custo indireto muito alto, sobra pouco para pagar o trabalhador, então o trabalhador está sendo punido. Ele, em vez de ganhar um salário bom, o patrão paga X para o trabalhador e um outro X de custo indireto. Deputado, vamos ouvir agora o deputado Daniel Almeida. Deputado, para o PCdoB, que hoje está na oposição, qual seria a reforma trabalhista, ou haveria uma reforma trabalhista no momento? Pois é, Daniela, Domingos. Olha,
esse é um tema sempre recorrente. Está sempre em debate alguma reforma no mundo do trabalho. No mundo inteiro isso tem sido assim. Não tenho nenhuma concordância que o remédio para gerar mais empregos seja a reforma trabalhista que está anunciada pelo atual governo. Nós tínhamos mais de 12 milhões de desempregados em 2003 e com a mesma CLT, com as mesmas normas trabalhistas, nós chegamos a um patamar de quase pleno emprego no final de 2011, porque medidas na área da economia foram adotadas que assegurou a elevação de postos de trabalho e formalização de mão de obra. Todos ganharam nesse processo. Há uma crise econômica. Quase sempre, nesses momentos, as duas visões sobre os direitos dos trabalhadores, o mundo do trabalho, se apresentam. Os que defendem o capital sempre acham que é preciso diminuir o custo da mão de obra, o custo da produção, retirando direitos dos trabalhadores. E aqueles que estão mais vinculados ao mundo do trabalho sempre defendem que nós temos que ampliar o mercado, diminuir as desigualdades, levar mais pessoas para a possibilidade do consumo, exatamente para, a partir daí, superar a economia. Eu respeito o debate, a opinião do Domingos, mas a reforma que o atual governo anuncia que fará é para fazer a chamada regulamentação da terceirização. O que é que significa isso? É levar a precarização que hoje afeta os trabalhadores terceirizados para a maioria dos trabalhadores que hoje são formais. O que é que o governo atual anuncia do ponto de vista de alterações na CLT? A prevalência do negociado sobre o legislado. Os direitos estão preservados, mas se você pode negociar e abrir mão de certos direitos, nada está garantido. E no momento que o lado do trabalho está mais fragilizado, a tendência é os trabalhadores terem perdas, flexibilização de jornada de trabalho, etc. Eu penso que não é esse o caminho. Na nossa visão, a reforma teria que passar por mecanismo de maior formalização da mão de obra. Acabar com a precarização. Isso é bom para todos, para a Previdência, para a economia, para a segurança jurídica, etc. Na minha opinião, redução de jornada de trabalho. As tecnologias empregadas no processo produtivo elevou extraordinariamente a capacidade de produção da economia no mundo inteiro, também no Brasil. Quem se apropria disso é o capital. Hoje o cidadão está conectado permanentemente. Em função das tecnologias, ele trabalha de casa, não é? Ele fica mais tempo disponível à empresa e precisa se qualificar mais. A redução da jornada, da presença física dele no local de trabalho é cada vez menos exigida e cada dia mais exigida a qualificação dele. Então, reduzir a jornada significa que ele pode ter outras atividades, a economia solidária, a economia compartilhada e várias outras atividades, a sua formação, a sua qualificação, que é algo permanente. Então, na minha visão, a reforma teria que ser redução de jornada, aprovar a Convenção 158, que dá estabilidade no emprego. Não é uma estabilidade só formal, é impedir a chamada demissão imotivada, que é uma recomendação da Organização Internacional do Trabalho, que o mundo inteiro está fazendo. Então, essa visão é que nos diferencia, com todo respeito que eu tenho ao ponto de vista e à opinião do Domingos, mas acho que não é esse o caminho. É, mais uma vez, numa sociedade de profunda desigualdade que tem aumentado no mundo inteiro e no Brasil. Felizmente, nos últimos anos, nós superamos esse profundo fosso entre os mais ricos e os mais pobres. Não é nesse caminho que o atual governo está propondo que nós vamos superar as desigualdades. Deputado Domingos Sávio, o ministro do Trabalho chegou a propor uma regulamentação de uma jornada maior para formalizar algumas situações. O deputado Daniel Almeida defende a redução. Qual a posição do PSDB? O governo não chegou a propor. Olha para você ver, Daniela. O deputado Daniel está falando de uma proposta do governo. Você nos apresentou, eu, deputado da base do governo, Daniel, oposição. O Daniel está dizendo que o governo já tem uma proposta.
que o ministro Não do Trabalho existe falou, uma proposta. falou, eu acredito Não, nele. ele fez algum comentário e depois ele disse, eu não estou propondo aumento de jornada de trabalho. O que foi proposto, ou pelo menos nem proposto, porque não tem nenhum projeto que tenha dado entrada por parte do governo para estabelecer o aprimoramento que nós queremos. Mas veja bem, é um jogo político que é próprio da democracia, mas que ele não for bem acompanhado. E aqui é um espaço ótimo, né? É um espaço democrático da TV Câmara, como todo espaço da comunicação num país democrático, com a imprensa livre. Mas é preciso que tenhamos clareza para com quem está nos assistindo. Antes mesmo de se apresentar uma proposta, já há todo um trabalho daqueles que são oposição para dizer: estão tirando o direito dos trabalhadores, essa é a linha daqueles que estão a favor do capital, nós somos a favor dos trabalhadores, é nós contra eles. E isso não vai levar nunca a um desenvolvimento do nosso país, porque não é verdade. Eu não tenho nenhum compromisso com o capital, eu não sou empresário, eu comecei a trabalhar e tirei carteira de menor, naquela época era possível, o juiz assinava, o juiz de menor, e meu pai assinou com 12 anos de idade. E sempre vivi do meu salário, sempre trabalhei para isso. E sempre me preocupei com o direito de todos os trabalhadores. Agora, é óbvio que se você diminuir a jornada de trabalho num mundo em que a competição é globalizada e o custo para produzir um par de sapato aqui no Brasil, ou para produzir uma roupa, ou para produzir um alimento aumenta, você vai ter um custo maior no Brasil, você perde competitividade com o resto do mundo. Ao invés de vender lá para fora, você importa mais mercadoria e desemprega mais gente no Brasil. E você tem no Brasil uma jornada de trabalho, né, de 8 horas diárias, de descanso remunerado, obrigatório, de um dia de descanso. Uma grande parte tem jornada de 40 horas, outros de 44 horas. A jornada de trabalho no Brasil está entre as menores do mundo. Existem muitos países com jornada muito maior. Agora, você diminuir mais não me parece sensato quando você tem 12 milhões de desempregados. Mas só para me concluir, dando um exemplo concreto, né? Nós temos uma série de situações que a lei hoje proíbe e que poderia estar gerando emprego. Eu disse que ia dar um exemplo. Nós temos um projeto aqui, por exemplo, que regulamenta a atividade do promotor de venda que fica dentro do supermercado. É aquele cidadão, ou aquela moça, ou aquele rapaz que está ali para divulgar um produto de uma empresa. Seja uma bebida, seja um óleo comestível, seja um detergente, um produto de limpeza. Ele está ali para colocar no stand ali, no local de venda, e mostrar para o cliente que chega no supermercado algumas virtudes daquele produto, ou colocá-lo em promoção. Esse indivíduo é contratado pela empresa que vende o produto e é dado a ele um espaço ali naquele supermercado. Agora o Ministério começou a proibir a presença deste promotor de venda ou a multar o supermercado. Ele chega lá, o promotor de venda está com a carteira assinada pela empresa que vende o produto, recebe dentro de todos os direitos trabalhistas. Mas como o local de trabalho dele não é o endereço da empresa que o contratou, é o supermercado, eles entenderam de multar os supermercados. E aí o que o supermercado está fazendo? Proibindo de colocar o promotor de venda lá dentro. Então você perde postos de trabalho. Outra coisa que mudou no Brasil. Antes as pessoas tinham que trabalhar, vai ter que dar uma pequena pausa. Tinham que trabalhar só na empresa. Hoje elas trabalham em casa. Então você pode mudar a regra do jogo com relação à jornada de trabalho.